Graças a Deus. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agradeço a Deus, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui com saúde, bem, Quando eu cheguei aqui com a minha filha Giovana, até brinquei com as irmãs que eu estou que nem um celular, a gente não está no 100% ainda, totalmente carregado. Está lá 85%, chegando quase aos 90%, mas a gente glorifica a Deus porque Deus tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos fortalecido. Agradeço ao pastor Daniel por ceder esse espaço, a confiança aqui no altar mais uma vez, sua esposa, todo o corpo de obreiro, a sua igreja. Eu lembro que a primeira quarta-feira a gente falou um pouquinho da importância que da igreja em si aprender sobre os atributos de Deus, A gente não pode andar com quem a gente não conhece, ainda mais sendo filho. Se a gente não conhecer um pai com quem a gente anda todo dia, pela Bíblia Sagrada fica difícil. A segunda quarta-feira, eu lembro que Deus nos deu palavra falando que a gente temos que andar com Deus pessoal, com Deus que quer intimidade, comunhão, relacionamento mais profundo. E nesse novo ano, terminando aí em janeiro agora, e a terceira quarta-feira nós falamos sobre um Deus que é santo, e nós também, por onde temos que andar, temos que manifestar essa santidade, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, fala: seja santo como eu sou santo. E hoje Deus me deu uma palavra para falar do terceiro atributo, que é a misericórdia de Deus. Vamos abrir então. Se você quiser colocar de pé, com a permissão do pastor Daniel, em reverência a esta palavra, Mateus, capítulo 5, eu quero ler o versículo 7, vamos entender um pouco sobre esse atributo, sobre essa qualidade, sobre essa virtude, sobre essa característica, essa natureza, essa personalidade do nosso Deus, que também tem que estar em cada um de nós, esse atributo, que parece que o ser humano está muito insensível, muito indiferente a respeito do próximo. Então vamos viver esse atributo de Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Abra também em Lucas capítulo 6, versículo 36. Aí a amada igreja já vai poder sentar para ouvir a mensagem do nosso Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sede, ou seja, misericordioso, assim como o vosso Pai é misericordioso. Amém? Vamos aceitar, queridos. Essa palavra misericórdia, se não me engano vem do latim, ela é dividida em duas partes. Miseri, você pode pôr um traço aí no meio, e córdia. O que significa isso? Miseri vem de miséria, córdia vem das cordas do coração. Quando Deus ele vê a sua criação, a humanidade que ele criou, que era para ser para o louvor do Pai,
glorificação de Deus. Mas quando Deus ele vê lá do seu trono, o céu dos céus, e vê como é que está nos dias de hoje, e ele sonda os corações, e ele vê em cada ser humano que ainda não tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, que está em condenação, que biblicamente são os filhos da ira, os filhos da desobediência. Mas quando ele enxerga homens, mulheres, crianças, adolescente, jovem, independente da idade, ele olha as misérias que está em cada coração devido aos inúmeros pecados que atinge a humanidade. O significado da palavra misericórdia é essa. A Bíblia fala lá em Romanos 3, versículo 23, fala que todos pecaram e destituído, separado estão da glória de Deus. Romanos 5, versículo 12, também fala que por Adão entrou o pecado, e o pecado entrou no mundo, trazendo a morte, né? E também lá no finalzinho de Romanos 5, 12, fala que todos pecaram, não tem exceção. A gente não tem um grupo que a gente pode falar, esse não pecou, aquele grupo pecou. Não, quando Deus ele vê toda a sua criação e ele enxerga as misérias que está em cada coração, e a humanidade, a criação de Deus, se ela não admitir, não reconhecer, não ir a Deus com humildade, se encurvar ao único Deus e reconhecer a sua condição, a sua situação diante de Deus, porque às vezes eu posso olhar para você, você olhar para mim, e a gente olhar para as pessoas do nosso dia a dia e falar: esse é quase perfeito, aquela realmente vai para o céu, aquele outro faz direitinho, é um cidadão de bem, é um homem de família, é uma mulher de Deus, ele costuma ter um caráter afinado, e às vezes eu posso me enganar, porque esse é o meu olhar para o outro. Mas quando Deus olha para baixo e vê a sua criação e a sua humanidade, quem que vai enganar a Deus? Se nada escapa aos olhos de Deus. Às vezes eu posso falar palavras até te enganar, e você me enganar. No nosso dia a dia, porque a gente é humano, a gente é pecador, a gente está sujeito a errar, e a gente peca todo dia. Temos que pedir perdão todo dia, nos arrepender todo dia, confessar os nossos pecados todo dia, ir aos joelhos como nós fomos. E o pastor Daniel aqui orando que só a pessoa está cheia do Espírito Santo precisa se arrepender, confessar os seus pecados. Mas quando Deus ele olha, e Deus espera todo dia que cada pessoa, seja no bairro, seja na cidade, seja no país, seja no planeta Terra, ele espera que a cada dia os seus possam realmente ver a condição real e genuína de como cada ser humano está vivendo no planeta Terra, e se não admitir as suas misérias, porque o pecado tem manchado, traz um defeito
todo dia, as misericórdias de Deus não vai alcançar a humanidade. Eu quero ler com você para te mostrar como é que está a humanidade. Romanos 3, abra lá, por favor. Vamos ler alguns versículos, do 10 até o 18, você vai ver como é que está a humanidade. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E o 23 que eu já te falei: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos esses versículos aqui mostram o cenário, o quadro real dos dias de hoje, de uma humanidade, de famílias inteiras, que às vezes fala da boca para fora que tem Deus, que tem Cristo, que tem o Espírito Santo. Deus te abençoe, mas não tem nenhum compromisso com a Bíblia Sagrada, não se rende, não obedece, não se encurva. Às vezes o estilo de vida é contraditório ao que diz a Bíblia Sagrada. Todos esses versículos que eu acabei de ler é o que Deus vê do seu trono. E Deus fala: dentro dos corações deles tem uma miséria devido ao pecado que está escravizando, dominando, fazendo com que famílias sejam marionete do diabo, sejam manipulados pelo inimigo das almas dele, porque Deus espera famílias, crianças, adolescentes, homens e mulheres que cheguem à Bíblia Sagrada, ao livro da vida, ao regra da fé, à vontade de Deus, e que possam ir com lágrimas diante de Deus, reconhecer as suas misérias devido ao pecado, confessar a Deus. Aí sim, quando Deus enxergar essa ação, essa atitude de cada pessoa que ainda não é dele, que é ímpio, que é ateu, que é gentil, que é uma pessoa perdida, que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, aí Deus falará, como tem falado para cada um de nós nesta noite, que a misericórdia de Deus é Deus socorrendo a sua criação, é aliviando as suas dores, é Deus tendo compaixão, amor. Ele vai te poupar, porque escrito está que quem não tem Cristo como Jesus, como seu Senhor e Salvador, já tem uma condenação eterna. Amados, nenhum de nós merece, por méritos próprios ou por obra, ter a vida eterna, a salvação, ir no céu dos céus, quando a trombeta soar e acontecer o arrebatamento. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa obra, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa sabedoria, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, e é pela misericórdia de Deus que nos dá o livramento, que nos dá o
escape, que estende a mão, que nos ajuda, que é compassivo como um pai diante dos seus filhos, que nos socorre, como diz o Salmo: eu sou socorro bem presente na hora da angústia que você passa no teu dia a dia. As misericórdias de Deus nos alcança todo dia. Abra lá, Lamentações capítulo 3. Depois de Jeremias, o lamento de Jeremias, vendo Israel com suas misérias, com seus pecados interiores, e um povo que era idólatra, desobediente à voz de Deus, às palavras do Criador. E Jeremias olhava para Jerusalém e chorava e lamentava. Por isso que chama as Lamentações de Jeremias. Lamentações 3, versículo 22 e 23. Se alegre com esta palavra, porque está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pare para pensar o que significa isso. É muito forte. Pois as suas misericórdias não têm fim. Olha o 23. Novas são a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Se alegre com essa palavra. A cada noite que você vai deitar, colocar a cabeça no travesseiro, e Deus trabalha na madrugada, à noite, acrescentando, te protegendo, e ao abrir dos olhos pela manhã, você só abre os olhos, você só respira, você só tem este fôlego de vida, você só tem essa respiração, porque as misericórdias, a compaixão, o socorro bem presente, o alívio da dor, do sofrimento que cada um de nós passamos, é Deus estendendo a mão, é Deus dando livramento. As misericórdias do Senhor vêm a cada manhã, ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, e é a causa de nós não sermos consumidos. Eu e você nem abriríamos os olhos de manhã se Deus não nos permitia. Então, a cada culto, a cada dia, a cada lugar que você tiver, se prostre e fala: Deus, muito obrigado, eu te agradeço, porque se não é a tua compaixão, se não é o teu amor, se não é a tua misericórdia, se não é o teu socorro na minha vida, se o Senhor não vem me aliviar deste fardo, desta luta que eu passo, nem vivo eu estaria. Esse é o atributo. E nós temos que ser assim com o nosso próximo. Quem que nós temos socorrido? Nós temos aliviado a dor de quem? Nós temos sido socorro para o próximo, que Mateus 22, versículo 39, o 37 fala: amarás ao teu Deus com toda a força da tua alma, do teu entendimento, do teu coração, da tua vida, e semelhante a esse, amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo, como você se cuida, como você põe uma bela roupa, um perfume, você ajeita o cabelo, você quer ver-se bem no espelho no dia a dia. Assim, aquilo que eu quero bem para mim, eu também tenho que dar, oferecer e doar este bem para o meu próximo. Mas pastor, a fulana não merece, o Beltrano também não, o Ciclano também não. E eu merecia? E você merecia?
Você imagine Deus, Pai, olhando, não vou alcançar o Denis, não vou alcançar o Daniel, não vou alcançar nenhum dos membros, a minha criação da igreja, Osana para Cristo. Ninguém merece. Quem que merece? Quem que tem mérito próprio? Quem que pode falar, eu fiz por onde? Nenhum de nós. Mas o texto que eu li de Lucas 6, versículo 36, seja misericordioso, assim como nosso Pai também é misericordioso com cada um de nós. Quando você planta, quando você semeia, e Tiago 4,17 fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, já cometeu pecado. Se esse atributo comunicável, que é a misericórdia, que foi a santidade que a gente aprendeu, que tem que estar dentro de nós, se a gente não praticar no nosso dia a dia, quem sabe, amados, em 2024, muita coisa pode mudar na minha e na tua vida, se primeiro eu parar de olhar só para o meu umbigo, eu parar de olhar só para o meu interesse. Não, primeiro tem que fazer para mim primeiro, só depois aí eu pensarei em fazer para o meu próximo. Vamos na Bíblia, Mateus 7,12, abra lá, vamos ver. É a Bíblia que nos ensina, é a Bíblia que nos orienta. O professor é a Bíblia, é o Espírito Santo, nós somos alunos. Mateus 7,12, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, faça vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Antes de alguém fazer para você, antes de alguém fazer alguma bondade, benignidade, transmitir amor, não, eu vou esperar primeiro que ele ou ela pense em mim primeiro. Faça o contrário em 2024. Vá você, perdoe você, seja misericordioso primeiro você, haja com bondade você, é o fruto do Espírito. Se nós estamos buscando o Espírito Santo para ser cheio do Espírito, amado, não é correr do altar até a parede, da parede até o altar, girar, plantar bananeira, revelar, profetizar, impor a mão. Ser cheio do Espírito Santo é viver o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a fé, o domínio próprio, a temperança, a mansidão. Isso é que eu tenho que dar para o meu próximo. Aí você vai ver um 2024 abençoado e mudado em cada área da tua vida. Queridos, a Bíblia fala que desde o nascer, na madre da tua mãe, nós já nascemos em pecado. Abra lá no Salmo 51, versículo 5. Desde antes do nascimento, nós precisamos da misericórdia, da compaixão, do socorro, do alívio, tirar o peso, nos ajudar, Deus estendendo a mão, porque as misérias dos pecados, infelizmente, atingem, seja crente, seja budista, seja católico, seja ateu, a criação em geral, rico, pobre, branco, negro, não importa, as misérias devido aos pecados estão atingindo, manipulando o coração desde o nascimento. Olha o Salmo 51, versículo 5. Certamente em iniquidade eu fui formado, e em
concedeu a minha mãe. Criança tem pecado? Tem. A Bíblia está falando que tem. Mas é tão inocente, é tão linda, é tão pura. Concordo, não tiro nada disso dos bebês, das crianças. Mas o próprio Deus está falando aqui, ó. A minha mãe me concebeu em pecado, em iniquidade eu fui formado, porque veio lá do Éden, veio lá de Adão, aquela sementinha pecaminosa, já vem de geração em geração, já está dentro da criança, do bebê. Pode reparar, se você vê na internet ou nas igrejas, tem criança que manifesta espírito maligno. Não sei se você já viu, eu já vi vários. Criança, pastor, e até bebê, pasmem, porque ali o espírito maligno ele quer o corpo, como o Espírito Santo também quer. Olha o Salmo 58, abra aí o Salmo 58, versículo 3, olha o que diz aí: desviam-se os ímpios desde a madre. Ali está alienam-se, mas na minha está: desviam-se os ímpios desde a sua madre ou a sua concepção, andam errados desde que nascem, proferindo mentira, ou nascem e já se desencaminham. Outra prova bíblica que desde a madre, desde a barriga da mãe, a criança já pode nascer ímpia, porque às vezes o pai e a mãe não conhecem a Bíblia, não conhecem a Cristo, vivem uma vida de impiedade, vão errando, vão falhando, as misérias no coração vai atingindo. Abra também lá em Tiago, veja qual é a atitude, a postura que eu e você e a humanidade tem que ter para achar a misericórdia, para encontrar a misericórdia, para receber a compaixão, para receber o alívio das dores, do sofrimento, para ser socorrido, para receber um favor. Nenhum de nós merece, mas é a misericórdia. É Deus falando: você merecia o inferno, você merecia a condenação eterna, mas por minha misericórdia eu vou escrever o teu nome no livro da vida, para ter a vida eterna, para ter a salvação. Olha o Tiago 4, versículo 7, não, vamos ver o versículo 8. Chegai-vos a Deus. Olha o que a humanidade tem que fazer: e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Olha o 9 aí. Sente as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a tua alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem não é crente não entende esses versículos. Mas como é que pode, pastor? Eu venho no culto para me alegrar, eu venho no culto para dar risada, eu venho no culto para ficar feliz. Mas é o contrário, meu amado. Toda vez que você entrar no culto, não é porque temos já Cristo que a gente tem que aparecer a Deus exaltado e grande. Todo dia, tendo culto ou não, Deus vai falar para mim: te humilha, desce, você não sabe nada, você ainda não me conhece. Humilhai-vos perante mim, e ao meu tempo
o teu nome, é para exaltar meu nome através da tua vida. Mas eu quero que quando você colocar o teu rosto no pó, você sinta as tuas misérias, que eu falei devido ao pecado, que atinge o coração, as atitudes, a conduta, a personalidade, o caráter. Eu quero que você sinta a tua miséria. Eu quero, antes de você dar risada, que você lamente e chore. Eu quero que converta o teu riso em pranto. Amados, eu lembro quando eu entrei na igreja em 99. Eu era uma pessoa, como foi louvado aqui, eu era pobre, perdido, sem Deus na minha vida. Eu entrava no culto, eu dobrava os meus joelhos, colocava o meu rosto no pó e não saía uma só palavra, era só soluço e choro. Eu vendo quem eu era, o velho Denis, a velha criatura, o velho homem, e a misericórdia de Deus me alcançando, porque quando você se humilha, a compaixão de Deus, ela vai ao teu encontro. E eu chorava, 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 de soluçar, era lágrima, o lenço ficava molhado, porque Deus começou a me mostrar onde eu errei, o que eu fazia, o que eu praticava, e eu chorava, que eu não conseguia me controlar. O avivamento, ser cheio do Espírito Santo, a misericórdia somente virá em nossa vida quando a igreja entender que primeiro não é para dar risada, é para se prostrar e chorar e lamentar e se arrepender e se confessar a cada pecado e enxergar a sua condição, a sua situação de pecador que é. Aí a misericórdia virá nos alcançar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 9. Olha Jesus praticando a misericórdia. Mateus 9, versículo 35 e o 36. Percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e moléstia, olha as misérias aí, entre o povo. Vendo ele a multidão, olha o olhar de Jesus, um olhar compassivo, um olhar de misericórdia. Tinha grande, não é pequena, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansada, abatida, como ovelha que não tem pastor. A humanidade não está assim? Uma humanidade de terra seca, pessoas cansadas. Eu não falo fisicamente não, eu falo espiritualmente. A humanidade cansada, abatida, bode, joio, lobo, não são ovelhas ainda, mas que a misericórdia possa alcançar famílias, lares, pessoas que se desviou, pessoas que conheciam a verdade e se afastaram. Mas olha aqui Jesus praticando a misericórdia. Nós temos que imitar, Paulo não falou em 1 Coríntios 11:1, seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Ele queria imitar o quê? Os atributos de Deus, os frutos do Espírito, que eu falei aqui, um por um. E Jesus, olhando para cada pessoa, ele olhava, aquela está perdida, aquela está cansada, aquela está oprimida, aquela está carregada, aquela está ferida, aquela está machucada. Eu tenho grande compaixão, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Amados, a igreja
precisa resgatar essa identidade e ser misericordiosa. A igreja da glória, da aleluia, fala língua estranha, tem título, glorifica, faz uma série de coisas, mas o que Deus quer resgatar em mim e em você em 2024, por onde você for, o pouco que você sabe, fale de Cristo, tenha este olhar de Cristo, um olhar compassivo, um olhar de misericórdia, porque Deus vai colocar no meu e no teu caminho pessoas que são ovelhas que não têm pastor, e a gente vai precisar manifestar a misericórdia, esse atributo. E para encerrar, Lucas 10, a partir do versículo 30 até o 37, fala de uma história de um jovem, de uma pessoa que estava em Jerusalém, saiu, foi para Jericó, caiu na mão de assaltantes, roubaram ele, bateram nele, machucaram ele, ao ponto dessa pessoa ficar caída no chão. Nós não vemos isso todo dia? Mendigos, gente que está andando de pé, só que está caída, não encontra uma palavra de apoio. Às vezes uma palavra que você der para o teu próximo, seja parente, seja amigo próximo, desconhecido, seja lá quem for, às vezes uma palavra que você fala, uma palavra de vida, uma palavra que edifica, a misericórdia vai de encontro a essa pessoa, a compaixão, o socorro, você vai aliviar a dor e o sofrimento do teu próximo. Mas pastor, sou eu que preciso primeiro. A gente tem que parar de ser vítima, a gente tem que parar nessa autocomiseração, a gente tem que parar nessa síndrome de coitadismo. Só eu sofro, ninguém sofre mais do que eu. Como que eu posso ajudar o meu próximo se olha o meu estado? Tire esse espírito da tua vida, vira um disco, tire essa frase da tua boca. Você pode ajudar sim ao teu próximo, como este que caiu. E passando, estava lá o sacerdote, o levita e o bom samaritano. Sabe quem era o bom samaritano? O próprio Jesus. Mas primeiro passou o sacerdote, olhou, viu o seu próximo, o seu semelhante, caído, machucado, ferido, precisando de misericórdia, precisando de compaixão, precisando de socorro, precisando de alívio. Ele só olhou e foi para o templo. Sabe quem é o sacerdote aqui? Pastores e obreiros, que às vezes tem uma pressa danada de vir no culto, e às vezes no decorrer da caminhada, seja de quarta, seja de domingo, tendo culto ou não, Deus vai te dar uma oportunidade de encontrar pessoas nesse estado, e Ele quer ver a tua reação, se você só vai olhar e vai embora, ou se você vai olhar e vai fazer alguma coisa por Ele. É isso que Deus quer. Foi embora, sacerdote. Estou atrasado, eu preciso ir para o templo, eu preciso ir lá para a sinagoga. Daqui a pouco vem o levita, aquele que toca, nos dias de hoje, instrumento, bateria, guitarra, violão, também olhou, porque uma coisa é você olhar, ser sentimentalista, tadinho, vai embora, isso é hipocrisia. Outra coisa é você olhar e ir na prática, porque evangelho é prática, não é teoria, é você realmente arregaçar as mangas da tua camiseta, do teu terno e estender a mão como Cristo estendeu para mim e para você. Isso é evangelho. O levita também
olhou e foi embora. Mas o bom samaritano, o próprio Cristo, e que a gente tem essa identidade hoje, saia nesta noite como um bom samaritano. Eu preciso tanto aprender, amado, a ser mais misericordioso, como você também. Essa palavra veio primeiro para mim. Eu preciso tanto aprender a ser mais compassivo, a ouvir mais ao meu próximo, a saber aconselhar, trazer alívio para alguém, me compadecer do meu próximo, me condoer pelo meu próximo, como fosse a dor dele, seja a minha. A Bíblia não fala lá em Romanos 12:15, alegrai-vos com o que está alegre, chorai com aquele que está chorando. Bom samaritano, ele passou, olhou, foi embora. Ele não foi embora, ele estendeu a mão, ele ajudou, leva para a hospedaria, eu vou pagar, está aqui o dinheiro, e se for mais, depois eu te dou, mas pode ir lá, deita aí, óleo na ferida, azeite, vinho, dá o que for preciso. Eu quero que a nossa irmã coloque, acho que é o versículo 37, por favor, para encerrar aqui. Lucas 10, 37. E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois, Jesus: vai e faça da mesma maneira. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Querido, eu encerro aqui, que a gente não seja só ouvinte, que a gente não saia daqui, nossa, que palavra boa, achei muito boa, aí eu desço a escada aqui, eu continuo mesmo. Você perdeu o tempo de vir, mas que esta palavra entre com fogo dentro de nós, uma chama, que o Espírito Santo venha me mudar, e a oportunidade que a gente tiver, mas o meu amigo não está fazendo, a igreja não faz, o pastor não faz, o obreiro não faz, não se baseie em ninguém, faça da mesma maneira que Jesus fez, usou de misericórdia, seja um bom samaritano. Amém, querido? Eu encerro aqui, que Deus abençoe a vida de todos, tá bom? Aplauda o Senhor Jesus.